Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e hoje, 20 de abril, véspera de feriado, né, nós estamos aqui para podermos estudar, aprender um pouquinho mais, compreender as lições do nosso querido Mestre Jesus e dos bons amigos espirituais, né? Que Kardec foi codificando, organizando, né? Para o nosso melhor entendimento, né? E que todos sejam bem-vindos, os que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, né? Então vamos com muita alegria. E para iniciar, como é de costume, eu vou convidar a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Vamos lá para querida. mais uma segunda de estudo, né? Graças a Deus, né? Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. E que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 141, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É isso, pior para eles. Então, né? Cada um sabe, né? Com certeza. Cada um sabe do que faz, ou aumenta ou diminui as suas dívidas aí. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda, querida. Vamos lá, Keila, você faz a oração? Boa noite, faço sim. Boa noite, Tânia. Boa noite, amigos, né? Então, vamos elevar o pensamento, né? Com alegria que nós nos reunimos neste momento de prece, de estudo, de reflexão, né? Vamos fechar aí os nossos olhos e elevar nosso pensamento em prece ao Mestre Jesus. Amado Mestre, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, que nos auxilia a compreender as leis divinas, né? Faz-nos entender o teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Que estejamos espiritualmente em comunhão de intenções, de pensamentos, e que o nosso pensamento e as nossas intenções, elas estejam voltadas para o bem. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. E agora nós vamos convidar a Odília, né? Obrigada, Kay. Odília. Justiça das aflições, item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admite a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de cada um, deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muito bem. É sempre um questionamento que a gente faz, né? Porque a gente só está vendo aqui nesse momento, né? Sim. E a nossa conversa de hoje, basicamente, vai ser em cima do capítulo 5º, né? Eu até comecei a colocar aí, mas eu vou tirar um pouquinho, só para eu poder conversar aqui um pouquinho com vocês. Então, meus amigos, hoje é comigo, né? E que Deus nos ampare, nos ilumine, para que possa dar tudo certo. O capítulo 5º, ele é sobre a bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Esse capítulo, para mim, ele sempre foi muito rico. E hoje, assim, fazendo o estudo dele e compreendendo as bem-aventuranças, eu vejo que a gente tem um material em mão para que possamos seguirmos em frente. A doutrina espírita é essa maravilha que nós, nessa encarnação, né, tomara que nas próximas possamos também tê-la, né, não sabemos, né, o nosso merecimento, mas que nós possamos fazer bom uso dos conhecimentos que ela nos traz, né. Então, meus amigos, eu fico aqui, mas eu não fico. Qualquer coisinha vocês me chamam, tá bom? Vou compartilhar aqui o estudo, porque eu sou um ser tão imperfeito que eu preciso de muitas muletas ainda para poder caminhar, viu, meus amigos? Então, vamos lá, né? Utilizando os slides, as colinhas. E no mês de fevereiro,
nós fizemos uma pequena introdução, né? O que seria essas bem-aventuranças, onde que iniciou, que Jesus proferiu, né? As bem-aventuranças. Quem não teve a oportunidade de ouvir ou de ler no livro A Boa Nova, no nosso canal a gente tem lá a playlist com as bem-aventuranças. Então, hoje nós vamos continuar o estudo, mais especificamente nesse poema lindo, maravilhoso, que é o da bem-aventurança, o verso 2. Bem-aventurados os que choram. Mas antes, vamos relembrar o que sejam as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é felizes também, tá, meus amigos? Não esquecendo. Então, é um estado de plena felicidade, uma condição de extremo bem-estar. Então, daí a gente já vai começar a compreender, ainda mais com a leitura que a nossa amiga Odília fez, né? Como eu disse, ela é composta de 9 versos, né? E nós estamos aqui no Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Em algumas traduções vem Bem-aventurados os que choram, porque o aflito chora, e chora muito, né? Porque eles serão consolados. E no mês que vem, a nossa amiga Doroti irá fazer para nós, né? Bem-aventurados os mansos, mas nós estamos aqui nos aflitos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Mas antes, eu trouxe essa fala de Mahatma Gandhi só para a gente ver o tanto que é maravilhoso esse poema. Ele disse certa vez que Mahatma Gandhi, né, foi um ativista, ele era advogado por profissão, tudo, né? Anti-violência, tudo. E Mahatma Gandhi, ele era considerado também um líder religioso lá na Índia, né? Olha o que ele disse certa vez. Se perdessem todos os livros sacros, sacro é sagrado, né? Da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, a gente já começa a refletir a grandeza que é esse sermão da montanha. E a gente ainda não consegue compreendê-lo, né? A gente lá lê bem-aventurados, bem-aventurados, e a gente fica aqui, né? Então, vamos tentar refletir hoje. João, ele disse o seguinte: no mundo tereis provações. O que são provações? São aflições. Mas tende bom ânimo. Bom ânimo tenha esperança. Eu venci o mundo. Então, todos nós passamos pelas provações, né? E na sociedade atual, essa sociedade que nós estamos vivendo agora, na atualidade, né? Uma sociedade muito materialista, as principais aflições que nós temos, vamos começar aqui em cima, né, que casa bem com a segunda. Isolamento digital com dependência tecnológica. As pessoas hoje vivem isoladas uma das outras, mesmo estando em companhia, né? A gente já viu até em restaurantes, um de um lado, outro do outro, com o seu celular, ou mesmo em suas casas. Tem histórias aí de pessoas que, para comunicar uma com a outra em casa, andam usando a tecnologia. Então, esse isolamento, essa dependência que não consegue ficar sem uma tela na sua frente. Tem casos, tem um fato de um CEO que disse que tinha contratado uma jovem gabaritada, tudo para o trabalho, mas ela não conseguia ficar
sem as telas. Ela foi contratada, no outro dia já iniciou o trabalho, ela começou a trabalhar às 7 horas. Às 8 horas ela foi pedir demissão porque não conseguia ficar sem ter ali o celular do seu lado mexendo nas redes. E era um dos requisitos que a empresa pedia que se cumprisse, né? Então, as pessoas hoje, nessa dependência toda, tudo, a vida anda sem sentido, as pessoas andam perdidas, sabe? A gente anda vendo tantos acidentes acontecendo, né? Acidentes de trânsitos, brigas sem motivo, tem hora até com a perda de vidas de algum dos que estão, né? E isso tudo, esse momento atual, que a gente sabe muito bem, né? Dessa agitação toda, desse transformação de mundos, né? Indo para um mundo de regeneração, isso tudo está dando nas pessoas uma epidemia de ansiedade. Além do mais, nós estamos passando por incertezas global. São incertezas assim relacionadas à política, à economia, que isso tudo afeta também a nossa forma de ver, né? Dando ansiedade, dando síndrome do pânico, depressão, né? Muitos não conseguem passar por tudo isso e acaba utilizando de formas não assim perante a justiça divina, né, adequada, retirando a própria vida, né? E as pessoas vivendo nesse mundo com desejos supérfluos, né? Onde eles confundem que o ter, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor celular, eu quero ter uma roupa de marca, eu quero, né? E esquece, né, que eles estão se tornando escravos do consumismo, né? Eles confundem felicidade com o consumo. Tem gente que chega a gastar todo o seu dinheiro, o seu pagamento, o seu salário em desejos de coisas que poderia passar muito bem sem, né? E além do mais, meus amigos, as aflições morais, né? Que é um desânimo, um ciúme doentio um pelo outro, o orgulho, a inveja, né? E aqui no centro eu colocaria as aflições ocultas que cada um de nós temos, né? As nossas tristezas por motivos familiares, por motivos de doença e tudo isso mais, né? E nisso a gente chega à conclusão que a aflição ou as aflições, elas são companheiras de todos nós. Não importa a classe social, não importa, né, se é uma pessoa mais abastada, com mais condições financeiras, ou até menos abonada. Todos nós hoje temos as nossas aflições. E para removermos essas aflições das nossas vidas, nós temos que atingir uma ascensão, um crescimento espiritual. Então, sem a nossa espiritualidade ali, colocando em prática, nós não conseguimos vencer. Eu vejo assim, até, vamos pensar em termos de humanidade, não importa a crença religiosa que você tem, mas que você tenha uma crença religiosa para poder vencer todas essas aflições que aflige. Em especial, nós que somos, né, que seguimos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que os espíritos, que a espiritualidade nos enviou através da doutrina espírita,
codificada por Kardec, nós temos em nossa mão, assim, um grande consolador, um roteiro para que a gente possa passar por tudo isso, que é o Evangelho. E no Evangelho, mais especificamente, que vai ser assim a nossa conversa em torno do capítulo 5º, Bem-aventurado os aflitos. Nesse capítulo, nós temos ali tudo. E a Odília até leu para nós, né, no começo, sobre a justiça das aflições. Essa justiça, por que é que eu sofro? Está sendo certo porque eu estou sofrendo, né? E voltando lá, no capítulo 5º, na leitura, hoje o estudo vai ficar aqui, ó. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Então, aquele que não acredita na vida futura, que não acredita na vida após a morte, que a vida continua, e não acredita em Jesus, ele não consegue ser um bem-aventurado nas suas aflições, né? Porque essa incerteza do futuro, eu estou sofrendo, né? Eu não tenho a certeza, eu estou sofrendo, mas e amanhã? Amanhã o que vai ser? Morreu, acabou? Não, né? Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam seria um engodo, né? Elas seriam um contrassenso, desculpa, seria um contrassenso que nos deixaria, porque o contrassenso é a falta de lógica, né? Vai contra a lógica, né? E que nos levaria a incertezas. Aí não iríamos compreender de jeito nenhum a importância de sofrer para ser feliz. Opa! Para o incrédulo ficaria muito pesado, né? Nossa, eu estou sofrendo, mas eu sou feliz. Mas Kardec nos traz duas causas. A primeira, as causas anteriores e as causas atuais. Então, nas causas atuais, nós temos aí a questão do orgulho, da imprevidência, da ambição, né? Quando a gente arruína a nossa vida, né? Somos vítimas de tudo isso. Não temos um planejamento, somos orgulhosos, somos ambiciosos. Muitas vezes nos falta uma ordem, uma perseverança, né? Não temos o planejamento de como proceder, não sabemos limitar os nossos desejos. Outras situações são as uniões desgraçadas, né? Kardec fala até em uniões desgraçadas, que são essas uniões, basicamente, né, que resultam de cálculo de interesses, de dinheiro, de fama, né, de status. E o coração não faz parte disso tudo, né? Então, são uniões que duram, vamos dizer aí, né? Já vimos um mês, tem uniões que já duraram 15 dias, então não tem aquela união, né? Baseada nos ensinos do nosso querido mestre para que possa ir para frente, né? Também temos, né? As dissensões, né, funestas, as disputas daquilo que poderia ser evitado, né, com um pouco de moderação, com suscetibilidade, tudo poderia ser evitado para que acabasse de um jeito não muito bom, né? Além das doenças e enfermidades, né? Quantas doenças e enfermidades nós provocamos em nossos corpos? Desde um simples resfriado até
as doenças como um câncer, né? Que são gerados por nós mesmos, né? Decorrente dos nossos excessos, das nossas intemperanças. E temos também as causas das infelicidade dos pais. A criança, quando é pequena, o pai até chama, né, de meu príncipe, minha princesa, meu rei, minha rainha. E ali o pai vai cultivando, né, más tendências em seus filhos. E essas tendências que ele já tem, né, que o pai não combate, né, desde da tenra infância, isso vai aumentando, vai desenvolvendo o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade, e que vai endurecendo, né? Kardec usa até a palavra secura do corações, gerando a ingratidão dos filhos. Então, essas são as causas atuais de muitos sofrimentos, de muitos choros, né? E Kardec frisa que o homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, né? Então, a gente vê aí que nós precisamos cuidar de tudo isso para que possamos não sofrermos. Precisamos ter o conhecimento para poder tirar da gente, né, essa falta de cuidado, essa falta de atenção e descaso, né, que gera tudo a nossa incúria. Nas causas anteriores, Kardec frisa que os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, olha que bonito, justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, muitas coisas que passamos no nosso hoje são causas do nosso passado. E eu falo assim, diante de tudo isso, Deus, na sua infinita bondade, o que Ele faz conosco? Ele nos dá o véu do esquecimento. Pois vamos imaginar, meus amigos, em nosso lar, quem é o filho que o filho que temos no nosso colo, né? Que balamos em nosso colo, que fazemos dormir, que damos carinho. Quem é o companheiro que está conosco? Quem será? Quem são meus pais? Quem são minha mãe, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Que nada é por acaso. E que Deus nos ajude, né? Voltando ali no esquecimento do passado, para nos melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o que necessitamos e nos basta. Apenas a consciência, a voz da consciência e as tendências instintivas. Privou de tudo que seria prejudicial. O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. E quando a gente volta para a vida espiritual, a gente tem a consciência da lembrança do passado. Então, é uma interrupção temporária
que nos ajuda a viver as aflições do nosso dia a dia, tendo conhecimento da doutrina espírita com mais facilidade, né? Diante disso tudo, vamos relembrar lá no Livro dos Espíritos, que Kardec, o nosso querido codificador, nosso pedagogo por excelência, né? Ele faz, na parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo 6, da vida espírita, no subtítulo Escolha das Provas. Olha, na sua perspicaz, né? Perspicaz é uma pessoa inteligente, observadora, né? A compreensão que o Kardec tem, né? Ele fez essa pergunta para os espíritos. Não parece natural que se escolham provas menos dolorosas? Então, nós aqui, quando estamos vindo para o mundo material, estamos ali no nosso planejamento reencarnatório. A gente não vai escolher essas que a gente não vai sofrer? Aí, olha o que os espíritos falam. Pode parecer para vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, trocando em miúdos, nós estamos lá no mundo espiritual, junto com os nossos bons amigos, nos amparando, nos assistindo, né? Fazendo o nosso planejamento reencarnatório, e os nossos bons amigos, né? E a gente querendo, né? Não, olha, nessa encarnação eu vou querer passar por isso, por isso, por isso. Aí eles lá do lado falam, meu irmão, você não vai conseguir passar por isso. Vamos fazer umas provas mais assim, assim, assim. Então, tudo isso nós somos assessorados, né? Para que possamos passar melhor. E Kardec faz um comentário lindo. É lindo, meus amigos. Não deixe de pegar o capítulo 5º e o Livro dos Espíritos sobre as escolhas das provas, para vocês verem como que a gente vê o nosso futuro de uma outra forma. Kardec faz o comentário. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas a que, de seu ponto de vista, pode coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado intervir. E, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Passageiros, não são eternos. As nossas aflições não são eternas. Assim, pois, o espírito pode escolher uma prova mais rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que espera a glória se lograr bom êxito. Então, se a gente está num caminho, estamos passando por algumas aflições. Estamos passando por algumas aflições. Desculpa, pessoal, é o telefone tocando aqui. A gente tem que ter esperança. Temos que conhecer os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que nós vamos ter bom êxito. E, além do mais, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.
Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então, nós temos que ter uma resignação, saber passar pelo sofrimento. Mas não é da boca para fora, tem que ser dentro de nós, sem ficar lamuriando. Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Oh, meu Deus! Não. Então, ó, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Devemos sentir felizes por reduzir Deus à nossa dívida, permitindo que saudemos agora o que nos garantirá a tranquilidade no futuro. Então, a gente vê que temos que ter resignação, mas Kardec continua. Não só a resignação, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade. Evita que nós cometamos atos que não devemos, né? Principalmente o de subtrair as nossas vidas, né? De perdermos a razão do que está acontecendo. Então, com calma e resignação, nós podemos passar por todas essas aflições que nos afligem. E Lacordaire nos diz o seguinte, sobre o bem e o mal sofrer. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que falta na terra, porque depois do labor virá a recompensa. Olha só os exemplos que nós temos sobre a resignação, o passar por todas essas aflições, né, com fé, com perseverança, tendo confiança que dias melhores virão. O Espírito Emmanuel nos fala o seguinte, no livro Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Não basta sofrer, meus irmãos. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Então, não adianta a gente ficar ali só sofrendo. Nós sabemos que precisamos, no momento da nossa dor, praticarmos a caridade. Que só através da caridade conseguiremos passar por todas essas aflições, né? E trabalhar em prol do nosso semelhante. Eu tenho uma fase da minha vida que eu passei por uma grande aflição e eu tenho uma gratidão muito grande por uma amiga que no momento da minha maior dor na vida, ela me chamava, vamos trabalhar, precisamos trabalhar. E no momento ali, chorando e vai e tal, né, tentando passar, né, tentando conter ali, sem lamúria, tudo, o trabalho nos ajuda a passar por isso, né? Vamos dizer assim, cada um de nós vai traçando o nosso roteiro, né? Nosso roteiro de luz. Então, que nós possamos aproveitar o concurso, o momento da dor, das aflições,
que cada um passa de uma forma, mas não desanimar, continuar trabalhando, crendo no futuro. E Santo Agostinho nos diz ainda: aquele que sofre e tem a fé por amparo de sua égide, e não mais sofrerá. Os momentos mais fortes das dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, nós vemos, meus amigos, que quanto aquele que sofre tem fé, confia no amparo, ele ficará, né, na proteção dos bons amigos espirituais. Aqui ele usa, né, Santo Agostinho, que é o pai da igreja, né, ele usa falando dos anjos, e nós sabemos que na doutrina espírita nós não temos anjos, né? Nós temos espíritos superiores, né, amigos superiores que nos ajudam, né, que são figuramente aqui, né, é uma figura de linguagem, esse anjo, que nos ajudam, né, a passar por essas aflições todas, né, chorando, mas alegres, porque Deus vai nos bem-aventurar, né, nos nossos sofrimentos. Agora, o François Nicolás Madalene, que também é um religioso católico, em uma das mensagens nesse capítulo, ele diz para nós: meus queridos filhos, que uma santa emulação é algo que a gente deseja ao outro, né? Vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho, que nós possamos, através dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, deixar o homem velho e ressurgir o homem novo, o homem aberto ao bem, à caridade, ao amor ao próximo, né? Então, porque a felicidade não é desse mundo, nós bem sabemos, nós temos assim frestas de felicidade, né? Mas nós podemos aqui, quando despojamos do homem velho, deixamos as amarguras, as maledicências, nós nos tornamos um homem novo, né? E caminhamos para a frente, né? E junto com François, nós temos uma mensagem de Fénelon que nos diz: aquele que sabe contentar com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico. Porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, né? Necessidades ilusórias e utópicas. Aí ele faz uma pergunta para nós. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Olha, parece que foi escrito hoje, né, meus amigos? Aquele que contenta com o que tem. No mundo que nós estamos passando agora, materialista está difícil. Que não tenha inveja, né? Que não procura parecer mais do que é. Então, que nós possamos, com essas lições, aprendermos que dias melhores virão e que nós, com esse manual, eu tenho um amigo que brinca muito com o manual do Criador, que é o Evangelho, que nós possamos passar
por todas essas aflições, e a hora que estivermos lá na frente, olharmos para trás e falar como que nós somos felizes, né? E como é? Quem é que nos dá essa felicidade? Quem é que nos consola? O Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, que nós possamos aprender a sermos brandos, humildes de coração, porque Jesus, que é o nosso consolador, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, está nos ensinando todas essas bem-aventuranças. E que nós possamos, mais especificamente, seguirmos para frente, né? E, continuando, tem uma passagem que diz, Kardec, né? Ele nos diz, no capítulo 6, ali, o Cristo Consolador. Está escrito lá, meus amigos, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra consolação na fé no futuro, confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar os homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, que nós possamos, diante de todos os sofrimentos, colocarmos em prática os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E eu, mais especificamente, né, coloco também Maria Santíssima. Essa mulher, né, que nos traz, enquanto mães que somos, né, ela que foi, que é mãe de Jesus, nos ensina a passar por várias aflições. Então, que nós tenhamos fé, confiança, a fé raciocinada, não a fé dogmática, né? Aquela fé que você vê que é o certo, para que possamos, assim, caminharmos para frente, né? E bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Aí nós temos o Consolador prometido, né? O Espiritismo realiza o que o Cristo disse do Consolador prometido. O Espiritismo, a doutrina espírita, né, o conhecimento que os nossos bons amigos espíritas nos traz, eles nos traz conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, esse consolador maravilhoso, né? Esse consolador prometido, que não é nenhuma pessoa, né? Ele está representado pela nossa doutrina espírita, pelo espiritismo, pelos amigos espirituais que vêm até nós trazendo, né, esse manancial de conhecimento para que possamos crer na vida futura, que possamos seguirmos sempre firmes, de mãos dadas, com Jesus e seus enviados, que estão ali sempre
nos mostrando o caminho a seguir. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que nós possamos ter essa certeza de continuarmos com a paz que o Cristo nos disse que encontraremos na eternidade, no mundo espiritual. E assim, meus amigos, eu agradeço muito e rogo para que possamos assim continuarmos a nossa caminhada. E quando tiver difícil, que nós possamos parar, pegarmos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, pegarmos os ensinamentos dos seus discípulos, mais especificamente João, no capítulo 14. Ali no capítulo 14, foi essas últimas falas que eu trouxe ali de Jesus, é Jesus conversando com alguns dos seus discípulos, e eu me coloquei muito diante dele, de Jesus, através dos seus discípulos, né? Que são, assim, aquelas perguntas que a gente faria para Jesus, para que a gente possa ter a fé, a confiança, tirar dos nossos corações, né? As amarguras da vida, para que a gente possa ser ditosos, amados, bem-aventurados nas nossas aflições. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e que possamos continuarmos a nossa caminhada. Eu sei que a caminhada não é fácil. Como eu disse, todos nós temos as nossas aflições. Mas, se a gente não conseguir, através dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, nós possamos procurar um amigo, aquele amigo que a espiritualidade amiga vai colocar na nossa frente, para que possamos ter a força de caminharmos para a frente e para o alto. E nesse momento que nós possamos levar o nosso pensamento de gratidão, de amor, a todos esses bons amigos que nos assistem, que nos fortalecem, que nos dão força na caminhada, que sempre estão conosco, todos os dias, mais especificamente nas segundas-feiras, visitando os nossos lares, acolhendo as nossas dores, fluidificando as nossas águas, trazendo as melhores energias para o refazimento do nosso corpo espiritual, e que nós possamos ter a fé, a confiança, a esperança, que ninguém está desamparado, que nós possamos levar todas essas benesses que nós recebemos no nosso dia a dia, a todos os instantes, para todos que estão conosco na nossa caminhada. Seja os nossos entes queridos mais próximos, como aqueles que estão mais distantes, sejam para aqueles que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, perambulando pelas ruas. Abençoe, Senhor, a todos. Que a sua paz, a sua luz esteja sempre em nossos corações. Seu Adalto? Senhor Jesus, fonte de todo amor e paz, nós vos louvamos e agradecemos pela família que nos destes. Reconhecemos a vossa presença em nosso lar e a importância da união e do amor entre nós.
Pedimos, Pai, que abençoe cada membro da nossa família, protegendo-nos do mal, de todo o mal, das doenças, dos perigos, das más influências, que a vossa luz ilumine nossos caminhos e nos guie na busca pela felicidade e pela realização de nossos sonhos. Pedimos também sabedoria para lidar com os desafios que a vida nos apresenta, paciência para perdoar as falhas uns dos outros e força para superar as dificuldades. Que o vosso amor nos una cada vez mais, fortalecendo os laços de afeto e respeito em nosso lar. Que a vossa paz reine em nossos corações e em nossas mentes, afastando as discórdias e a falta de diálogo. Que possamos sempre buscar a reconciliação e o entendimento, construindo um ambiente de harmonia e de bem-estar. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tens dado e por tudo que és em nossas vidas. Que a nossa família seja sempre um reflexo do vosso amor e da vossa bondade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigado, meus amigos, né, por me emprestar aí o ouvido, né? Que Jesus nos ampare na caminhada e vamos firme, não esquecendo, a gente não está sozinho. E que nas nossas aflições mais aflitivas, nós possamos segurar na mão de Jesus e caminharmos. A semana que vem, nós teremos aqui conosco a nossa irmã Thaisa Pinheiro, né? Representando a USE Intermunicipal. E assim, nós possamos estarmos aqui, né? Um beijo no coração de todos, que essa paz, essa luz de Jesus seja a nossa caminhada, né? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Jesus.